Fala, cara pálida! Esse vídeo sempre é muito aguardado por aqui, que é o vídeo onde eu mostro o espelho da minha redação do Enem. Então já deixa teu joinha, ativa as notificações, segue lá no Instagram, @prof.henrique_araújo e vem comigo. Roda a vinheta! Ó, presta atenção, cara pálida, antes de mais nada, é muito importante, sério, é muito importante que você deixe aí o teu like. Sei que a gente não costuma fazer isso quando assiste, mas eu estou te pedindo, porque faz uns tempos que eu estou sumido por aqui, então dá aquela força. Aí, obrigado. Vamos lá, vou mostrar pra você. O livro tá ali, mas ele tá muito difícil de ver. Depois, lá no Instagram, eu prometo que eu posto um story com o livro que eu citei, tá? Na redação de 2021. Então, relembrando pra você, o tema era invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O Enem queria trabalhar um pouco essa questão de pessoas que ainda não têm documentos e que, portanto, não conseguem ser cidadãos plenos, né? Vamos lá! Tá aí, vai passando parágrafo por parágrafo, certo? No final, obviamente, para você que ficar até o final, eu digo minha nota separada por competência. Alright? Na obra Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo, Ponciá decide romper com o legado de escravidão de sua família e partir para a metrópole, em busca de melhores condições de vida. No entanto, sem documentos oficiais e invisibilizada socialmente, a protagonista consegue apenas trabalhos informais de empregada doméstica. Fora da ficção, essa é uma realidade comum no Brasil, onde milhões de pessoas não possuem registro civil e, portanto, ficam à margem do sistema. Dessa forma, cabe analisar a extrema desigualdade social, bem como a alta informalidade no mercado de trabalho, causas que contribuem na manutenção da ausência de cidadania desse contingente populacional. Então, a minha introdução tem 6 linhas, ela tem 4 períodos, sendo que 2 períodos são da contextualização, onde eu apresento o repertório. Depois eu trabalho o tema, né, onde milhões de pessoas não possuem registro civil. Já tinha falado lá de invisibilidade. E aí, no último período, eu trabalho os argumentos. Eu vou falar do quê? De desigualdade social e também da alta informalidade no mercado de trabalho, colocando ambas como causas, né, de falta de acesso à cidadania, certo? Ahá! Peguei o livro! Ele é um livro bem fininho, ele é leitura obrigatória da URGS, né, a federal aqui do Rio Grande do Sul. E aí, como eu li para dar aula e tal, eu já usei, certo? Bem fininho, ele é bem bom de ler, da Conceição Evaristo. Agora sim, vamos para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Sob esse viés, é preciso combater a desigualdade social no país, que impede o acesso à cidadania de milhões de brasileiros. Nesse sentido, o célebre escritor Ariano Suassuna já afirmava que o Brasil é dividido em 2 grupos, a nação dos privilegiados e o país dos desassistidos. Esse eu peguei uma frase do Suassuna que é até bastante usada nas redações, né? Assim, embora a gratuidade de registro de nascimento seja há mais de 20 anos assegurada por lei, tal parcela desassistida pelo Estado não percebe vantagens na obtenção do documento. Percebe que essa palavra, mas está repetida. Não, eu puxei, eu linkei o repertório com a minha argumentação. Possivelmente aqui eu já tive os 200 na competência 2. Isso ocorre devido à elevada desigualdade social, comprovada nos sucessivos relatórios anuais da ONU, a qual, né, a desigualdade relega as populações rurais e de extrema pobreza a uma dinâmica socioeconômica paralela. Aqui talvez o corretor tenha achado que relegar é relegar a alguma coisa, né? Só que é um verbo transitivo direto e indireto, eu fiz certo. A qual relega alguém
as populações rurais e de extrema pobreza, lavradores descendentes de escravos, como Ponciá, por exemplo. Então aqui eu trago novamente o meu repertório para justamente trazer um repertório produtivo a uma dinâmica socioeconômica paralela. Então relega alguém a alguma coisa, a regência está certa, em que o registro faça dispensável. Esse sistema marginal é, então, ignorado não só pela sociedade civil, mas também pelo governo federal, cuja escassez de políticas públicas agrava o problema. A escassez agrava, então a concordância também está certa. Eu acho a minha redação maravilhosa, gente, só um pouquinho. Claro, né? Como é que eu não vou achar? Acho que no final do parágrafo teve uma coisinha assim, trouxe o Estado, ia falar de desigualdade, mas cabe, eu acho que cabe, tá? Vamos pro terceiro parágrafo. Que coisa linda, meu Deus. Como é que não veio mil? Além disso, o incentivo às flexibilizações e às informalidades no ambiente laboral de trabalho, né, colaboram, aqui eu errei, né, significativamente para a perpetuação da invisibilidade social. Ó, o incentivo colabora, né? Então aqui eu fui pelo adjunto e não pelo núcleo do sujeito. O incentivo colabora significativamente. Aqui tem um desvio de concordância que eu não percebi na hora. Nesse contexto, o avanço das políticas liberais acarretou um aumento do trabalho informal no Brasil. Com isso, o povo acostumou-se erroneamente a prestar serviços, como pintores, domésticas e manicures, sem carteira assinada e sem a garantia dos direitos assegurados desde a época de Getúlio Vargas. Talvez aqui deveria ter uma vírgula também, né? Na primeira metade do século XX. Como férias e 13º salário, sendo milhares de ponciás no Brasil. Então vamos repetir esse período. Com isso, o povo acostumou-se erroneamente a prestar serviços, como pintores, domésticos e manicures, sem carteira assinada e sem a garantia dos direitos assegurados desde a época de Getúlio Vargas. Na primeira metade do século XX, como férias e 13º salário, sendo milhares de ponciás no Brasil. Trago novamente a ponciá na minha argumentação para encaixar aquele repertório ser trazido em todos os parágrafos, né? Acho que tá legal. Talvez, não sei. Ele tá um pouquinho confuso esse período, né? Mas tá tudo certo. Soma-se a isso a cultura corrupta de sonegação de impostos, na qual muitos empregadores, para dispensar a declaração à Receita Federal, pagam aos funcionários em dinheiro, reforçando a informalidade, já que não são precisos documentos ou contas em banco. Tal cenário ficou comprovado durante a pandemia de Covid-19, pois milhares de brasileiros tinham direito ao auxílio emergencial, mas não possuíam CPF, o que evidencia a gravidade da situação e a necessidade urgente de intervenção. Bastante desdobrado, bastante exemplo. Então eu falo alguma coisa e eu digo o que eu estou falando, né? Tudo bem costuradinho, um parágrafo de 2, 4, 6, 8, 9 linhas. Top. Aí a conclusão. Portanto, o acesso à cidadania na sociedade brasileira será acentuado quando a desigualdade social e a informalidade laboral forem combatidas. Trago o tema e trago os meus argumentos no início. Para isso, o Ministério da Cidadania, uma vez que é o órgão responsável pelo Programa de Assistência Social, deve criar, por meio de contratação de servidores públicos formados na área jurídica, um programa denominado Escrivão da Família, que leve os cartórios às comunidades carentes, a fim de aumentar o número de registros, inserindo, consequentemente, esses indivíduos no âmbito civil. Ademais, os novos cidadãos deverão receber acompanhamento contínuo na busca por vagas formais de trabalho. Para eu puxar, né, o segundo. Espera-se, por conseguinte, que o Brasil não seja mais um país de desassistidos e que destinos como os de Ponciá fiquem apenas na ficção. Eu só encontrei um desvio. Só um.
Sobre a intervenção, gente, agente, Ministério da Cidadania, detalhamento do agente e o detalhamento da finalidade, porque eu trabalho uma vez que é o órgão responsável pelos programas de assistência social e também trabalho a fim de aumentar o número de registros, inserindo consequentemente esses indivíduos no âmbito civil. Tem duas finalidades ali. A ação é criar um programa denominado Escrivão da Família, que leve os cartórios às comunidades carentes, o meio de contratação de servidores públicos, né? Então tá tudo certo, agente, detalhamento e a finalidade. Finalidade a fim de aumentar o número de registros, né? Então finalidade, agente, ação, modo e detalhamento, certo? Gente, eu queria entender por que esta redação aqui não foi 1000, né? Porque o 1000 ele tem uma série de fatores também, né? Tem que ter um alinhamento de astros, 2 corretores que deem 1000, que são gente boa e que, enfim, estejam num dia ali com várias redações também, porque a gente tem esse lugar comparativo, inevitavelmente, então que pega algumas redações piores, ou que pega umas redações muito boas, mas que não sejam 1000, e aí tu olha, essa aqui é... Mas eu tirei, novamente, 960. Então, 960, 980 e 960. E 160 na competência 1. Não sei por quê. No ano passado, no ano retrasado, no caso, né, eu tinha tirado 180 na competência 1. Esse ano eu tirei 160 e eu só vi um desvio. Se você encontrou mais de um desvio, comenta aqui embaixo e diz pra mim o que você achou da minha redação. Mas dá para perceber várias estratégias ali, tanto de argumentação quanto de repertório, né, gente? Pra gente trabalhar esse repertório de forma produtiva. Argumentação sempre bastante desdobrada, né? Eu nunca tiro menos do que 200 na argumentação. Meu problema é sempre essa coisa da gramática. Mas eu faço tudo certinho. Mas é legal também para trabalhar, né? O exercício da redação. Então, ficou aí 960, 160 na competência 1 e 200 em todas as outras. Certo, gente? Beijo grande pra você, me segue lá no Instagram e a gente se vê por aqui pelo YouTube a qualquer hora. Fui, tchau, tchau, até, uhul!